Mateus capítulo 5, do 21 até o 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, o trazeres ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. O Senhor fale conosco nesse momento, talvez até porque pelos acontecimentos de hoje nós estejamos com a mente em outro lugar, mas o Senhor já havia proposto ao nosso coração de falar sobre o perdão, sobre a reconciliação. Que o Senhor nos traga à mente agora a Tua palavra, que pelo Teu Espírito nós possamos compreendê-la e que nós possamos também, cheios do Teu Espírito, praticá-la, Senhor amado. Rogo a Ti que o Senhor me auxilie nesse momento, me dando aquilo que o Senhor deseja. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, pelo nosso perdão, pela nossa reconciliação, pela nossa comunhão. Em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo os nossos pecados. Geralmente, na adolescência, na juventude, até por causa da pressão que há na igreja ou por causa das coisas da mídia, a gente é muito voltado, seja para não se comparar com os outros, seja para a questão da sexualidade. À medida que nós vamos crescendo e a gente vai aprendendo uma profissão, alguma coisa, a gente começa a se comparar com os outros, a gente vai lidando com arrogância. Mas um dos pecados que eu tenho aprendido, que eu preciso lidar melhor, que Deus tem me mostrado que eu preciso lidar melhor na minha vida, é justamente a ira. Eu olho para trás e eu vejo que eu dei muitas justificativas furadas para me irar e, consequentemente, eu não praticava o que estava nesse texto durante muitas vezes. Durante muitas vezes eu dizia: olha, eu estou irritado porque a pessoa fez isso. A culpada da situação é a pessoa. Se ela não tivesse feito isso, eu não teria ido daquele jeito. Ou então, se ela não tivesse falado aquilo, eu não teria falado aquela outra coisa. Ou então eu ficava comparando. O fulano fez isso, tá certo que eu fiz o A, mas o fulano fez o B, e o B é muito pior do que o A. Então o fulano é que vai ter que vir aqui, e vai ter que me pedir perdão, e vai ter que se mostrar arrependido. Ou então, quando numa situação em que eu achava que já tinha pedido perdão várias vezes por alguma coisa, e a situação acontecia de novo, eu falava: bom, eu já pedi perdão várias e várias vezes. É a vez do fulano vir aqui e me pedir perdão. Eu tenho percebido que quando eu ajo desse jeito, quando eu fico esperando que o outro haja, ao invés de dar o primeiro passo, as coisas tendem a ficar muito pior. E, além disso, como nós vamos ver nesse texto, é um grande pecado. É com tristeza que eu vejo que muitas pessoas que são cristãs, que creem no perdão de Jesus, elas se deixam levar pela ira e justificam a própria ira. Elas passam semanas, passam meses, passam anos sem olhar na cara do seu irmão. Há pessoas que, se possível, elas por uma porta, elas saem por outra. Talvez haja pessoas que trocam de rua quando vem um irmão em Cristo andando pela calçada.
E isso não acontece apenas com aqueles que são novos na fé, mas pessoas que já estão há muitos anos na igreja. Não acontece com apenas as pessoas que estão começando nos passos da vida espiritual, mas com aquelas pessoas que têm cargos de liderança. Pessoas que olham para o seu próximo e dizem coisas do tipo: eu não tenho problema nenhum com fulano, eu só não quero nunca mais ver ele na minha frente. Eu não tenho problema nenhum com ciclano, mas fica eu aqui, ele ali. Tem pessoas que dizem: olha, eu já perdoei no meu coração, mas eu não quero mais conversar com aquela pessoa. E eu não estou direcionando especificamente para uma pessoa determinada, porque essa é uma das coisas mais difíceis da vida cristã, é perdoar. Todo discipulado, né, nós temos ali uma apostila, né, com vários estudos, tem uma lição sobre perdão. Eu sempre falo para todo mundo, essa é a parte mais difícil, mas é a parte mais cristã da nossa vida. Deveríamos ser conhecidos pelo perdão. E deveríamos ser conhecidos pelo amor incondicional e pela reconciliação. E muitas vezes, infelizmente, nós temos falhado com isso. Jesus mesmo nos mostra isso. Talvez esse seja o seu caso. Eu não quero colocar você contra a parede, mas eu não posso deixar de expor aquilo que o texto nos chama a viver. O pastor Manuel tem pregado várias vezes sobre perdão. Eu gostaria de trazer uma outra face da moeda. Eu gostaria de falar hoje sobre pedir perdão. O que tão importante é nós termos a disposição, a humildade de pedir perdão para alguém que nos fez mal. Jesus nos diz que isso é extremamente importante, porque para Deus, tirar alguém da nossa vida é tão tirar alguém da nossa vida, para Deus, é tão ruim quanto tirar a vida de alguém. No versículo 21, ele fala sobre aquilo que eles já criam na época. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não no Antigo Testamento, mas as pessoas que estavam ali entre o Antigo Testamento e o pessoal da época de Jesus. Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, todo aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Vocês ouviram o que foi dito: se alguém matar, será réu do julgamento. Mas na época de Jesus, as pessoas diziam: bom, eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém, eu não peguei uma arma, não peguei uma faca, não peguei, na época, não é uma espada, um arco, não atirei contra ninguém. Então eu não sou réu de julgamento. E talvez muitos de nós poderíamos dizer isso. Poderíamos olhar e dizer: olha, eu nunca apontei uma arma para alguém. Nunca levantei um pedaço de pau ou uma pedra com uma intenção de fazer mal a alguém. Mas Jesus compara a ira, a ofensa, ao assassinato. Porque todas essas três coisas têm em comum uma coisa que é a inimizade, o estar contra alguém. E no meio do povo de Deus, as coisas não podem ser assim. No meio de um povo que se percebe reconciliado com Deus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício, pela morte de Jesus, as coisas não podem ser assim. Talvez você diga o seguinte: mas você não conhece o fulano. Fulano não tem caráter. Ou fulano, não dá para conviver com fulano. Fulano parece que não pensa. Mas o que Jesus diz é que se nós irarmos contra o nosso irmão, nós estaremos sujeitos a julgamento. Na sua Bíblia aí aparece entre colchetes a expressão sem motivo. Mas a expressão sem motivo, por estar em colchetes aí, a Bíblia já está dizendo que não estava nos textos mais antigos que nós podemos encontrar, nas cópias mais antigas do Evangelho de Mateus que nós podemos encontrar. Então, se nós queremos nos sujeitar a Deus, nós temos duas escolhas: ou nós vamos pelo caminho mais fácil, que é o sem motivo, ou nós vamos pelo caminho mais difícil. Mas é melhor
nós seguimos o caminho mais difícil. Quem segue pelo caminho mais difícil faz mais fácil também. E provavelmente é o texto original. Aquele que diz: todo aquele que se irar, seja sem motivo ou com motivo, é sujeito ao julgamento de Deus. Isso traz um peso muito grande para nós. Porque dificilmente alguém nunca se irou contra outra pessoa. Dificilmente algum de nós nunca sentiu raiva de alguém. Dificilmente algum de nós, por melhor pessoa que seja, nunca passou por um segundo na cabeça o seguinte: olha, eu não quero mais ver fulano na minha frente. E se eu encontrar com fulano, não vou cumprimentá-lo. Se eu encontrar com fulano, não quero saber dele. Mas Jesus nos diz que, ao fazermos isso, nós somos réus do julgamento e estamos sujeitos ao inferno de fogo. O inferno de fogo aí é uma expressão que significa, está lá em Apocalipse também, chama-se lago de fogo. É o julgamento final. Está sujeito à condenação eterna, ao sofrimento eterno. É tão ruim que Jesus compara com ser queimado vivo por toda a eternidade. Quem se ira contra o próximo, quem está em inimizade contra o próximo, está sujeito ao julgamento. Na primeira carta de João, João vai dizer o seguinte: como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo, a quem você vê? Nós somos criados à imagem de Deus. E, portanto, como é que nós podemos amar a Deus, mas não amar aquele que foi criado à imagem dele? Ah, mas fulano é isso, fulano aquilo. Todos nós sejamos pessoas que vamos crer em Jesus, que já cremos em Jesus, ou pessoas que nunca vão crer em Jesus, fomos criados à imagem de Deus. Não importa se você acha que a pessoa não é cristã. Paulo disse que na medida que no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Obviamente há pessoas, até na minha própria vida, que eu tentei pedir perdão, me reconciliar, mas a pessoa nunca quis saber. O que depender de nós, temos paz com todos. Tem pessoas que não vão querer paz conosco, mesmo nós querendo paz com elas. Um exemplo muito claro é que Jesus sempre buscou a paz, mas mesmo assim foi crucificado. Sempre amou, e mesmo assim foi odiado. No que dependia dele, ele tinha paz com todos. No que dependia dele, ele amou os seus inimigos. Ele pediu por perdão na cruz pelos seus inimigos, para que o Pai os perdoasse. E mesmo assim eles zombaram dele e deixaram ele crucificado ali. Podiam ter tirado dali e Jesus ainda sobreviveria. Mas esse não foi o caso. Então, no que depender de nós, nós temos que fazer isso. E nós cometemos isso muito mais vezes do que nós imaginamos. A expressão traduzida aí no 22 por insulto é uma palavra que quer dizer tolo, que quer dizer uma pessoa sem inteligência, sem cérebro, por assim dizer. Para ser claro, uma pessoa que a gente chama de burro, de idiota, de retardado, débil mental. E talvez você já tenha chamado alguém desse jeito. Talvez você tenha pessoas que você pensa isso de vez em quando. E nós estamos julgados por Deus ao fazer isso. Já a palavra que foi traduzida aí por tolo é uma palavra que pode ir desde tolo até uma pessoa que não se preocupa com Deus, então, e chegando a uma pessoa que é sem caráter. Quantas vezes nós não desprezamos pessoas porque nós achamos que as pessoas não têm caráter? E eu me coloco entre essas pessoas que fazem isso. Quantas vezes nós não olhamos e empinamos o nosso nariz, estufamos o peito e olhamos para o outro e dizemos: aquele fulano lá é sem caráter. Jesus diz que se nós fazemos isso, nós somos réus do julgamento final. E que nós não sairemos dali até pagarmos o último centavo. Então, talvez esse seja o seu caso. Talvez haja pessoas que você eliminou da sua vida. Talvez haja pessoas que você insistentemente tenta eliminar da sua vida.
pessoas que te trataram mal, pessoas que cobiçaram aquilo que era seu, pessoas que te passaram a perna, pessoas que te desprezaram, que te magoaram, que te insultaram. Mas mesmo assim, Jesus diz que isso não importa, porque nós não estamos na posição de juiz. Alguém pode dizer o seguinte: mas Jesus não se irou, Jesus não purificou o tabernáculo com um chicote e derrubando as mesas e fazendo tudo o que tinha que fazer ali e expulsando as pessoas de lá. Ele não se irou. Sim, de fato ele se irou. Alguém poderia dizer: Deus não se ira. Tem até um versículo que diz que Deus se ira todos os dias. Mas há duas diferenças muito grandes entre a ira de Deus e a nossa ira. A primeira diferença é que a nossa ira não é justa, mas a ira de Deus é justa. A nossa ira não é justa, em primeiro lugar, porque nós não somos juízes. Jesus mesmo disse: não julgueis para não serdes julgados. O pastor leu um texto que dizia: à medida com que você medir, você será medido. E se você não perdoar, você também não será perdoado. Nós não somos juízes das pessoas ao nosso redor. Nós não somos juízes nos nossos namoros, casamentos, amizades. Nós não somos juízes no nosso trabalho, pelo menos geralmente a maioria das pessoas não tem esse cargo. Nós não somos juízes dentro da igreja. Mesmo o conselho tem que entrar no processo de disciplina ali para tentar fazer a pessoa ir numa direção diferente do que ela está agindo, mas não condená-la de pronto. O que cabe para nós, então, é o amor. Jesus diz lá no 43 em diante que nós devemos amar os nossos inimigos, porque é assim que o Pai age. O Pai é o verdadeiro juiz. E quando nós tentamos agir como juízes, nós estamos pecando. Tiago capítulo 4 diz o seguinte: quem somos nós para julgar o nosso irmão? Aquele que julga não está se colocando como cumpridor da lei, mas está se colocando acima da lei, como juiz. Qual de nós, de fato, pode julgar o outro? Também uma outra coisa pelo qual nós vemos que a nossa ira não é justa, mas a ira de Deus é justa, é que, além de Deus ser o juiz, Ele está sentado no trono. É Ele que manda em todas as coisas. Geralmente, quando nós brigamos com alguém, nós brigamos porque a nossa vontade não foi feita. Muitas vezes, né? Não geralmente, mas muitas vezes acontece isso. Nós queremos que as pessoas nos honrem, acima de qualquer coisa. Nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós desejamos. E quando elas não fazem, nós as julgamos. Nós as avaliamos. Não avaliamos para aquilo que é pecado ou não é pecado, mas para aquilo que nós desejamos que seja feito ou não. Poucas são as vezes que talvez a gente olhe e diga: esse versículo vai contra aquilo que você está fazendo. Geralmente nós falamos: mas por que você não fez aquilo que eu disse para você fazer? Por que você não fez aquilo que eu tinha falado para você que era o melhor? Nós julgamos injustamente, porque nós nos colocamos num trono que não é nosso. Mas Deus está sentado no trono, e esse é o lugar direito dele, essa é a função dele, de julgar o mundo. Também nós julgamos erroneamente porque a nossa ira é injusta, porque nós não somos a referência do mundo. Todos nós somos criados à imagem do mesmo Deus. Ele é a nossa referência. Quando Deus nos julga, quando Ele derrama a sua ira contra os nossos pecados, Ele faz isso porque nós nos desviamos do projeto dele. Ah, mas quem é Ele para estabelecer esse projeto? Ele é o nosso Criador. Ele é o Deus perfeito, o Deus santo, o Deus justo. Se nós nos desviamos dele, nós nos desviamos daquilo que é o perfeito, daquilo que é o justo, daquilo que é o misericordioso, daquilo que é o santo. Ele está certo em nos julgar. Mas nós somos como nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós queremos ser a referência. É interessante porque muitas vezes eu e o pastor Manuel mostramos na Bíblia que a pessoa deve perdoar, por exemplo, e a pessoa fala: mas isso eu não aceito.
que a pessoa deve se reconciliar. Ah, mas isso não tem como. Qual a referência, então? É a Bíblia ou é o nosso desejo? É a Bíblia ou aquilo que nós somos, aquilo que nós achamos certo ou errado? Dessa forma, nós já vemos que a nossa ira, o nosso julgamento não é justo, mas a ira de Deus é justa, porque Ele nos criou para viver na perfeição dEle. Mas o segundo motivo pelo qual a nossa ira é diferente da ira de Deus é que a nossa ira se volta contra as pessoas. Já a ira de Deus se volta contra o pecado. Por 2 vezes no livro de Ezequiel, Deus diz a mesma frase: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquela pessoa que rejeita a Deus, aquela pessoa que despreza Deus, aquela pessoa que vai contra Deus. E Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, meu desejo é que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então a ira de Deus não é contra as pessoas. A ira de Deus é contra o pecado. Mas às vezes, por causa do pecado, o julgamento tem que ser feito. É que nem eu não tenho filhos, mas eu sei o que é ser um filho. E eu sei que muitas pessoas como eu foram educadas, muitas vezes com castigos, muitas vezes com a chinelada ou com a cinta. Cada casa tinha um seu jeito, mas eu não conheço ninguém que tenha sido educado assim, que diga que seu pai não se importava com ele. Talvez possa existir, mas não por esse motivo, por outros motivos. Nós sabemos que é necessário que isso seja feito. Nós sabemos que ainda que por algum momento eles estivessem irritados conosco, muitas vezes eles nos puniram porque estavam preocupados com que tipo de pessoa nós seríamos. Estavam preocupados conosco, mas tinham que julgar o nosso pecado, tinham que julgar a nossa falha, o nosso erro. Deus da mesma forma, Deus não pode deixar de julgar as coisas porque Ele é justo, mas a sua ira não está contra nós. De fato, Ele derramou a ira que pesava contra os nossos pecados em cima do seu próprio Filho Jesus, que também é Deus. Jesus tomou sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Paulo, lá em Efésios 2, diz o seguinte: nós éramos merecedores, por causa dos nossos pecados, nós éramos filhos da ira, ou seja, nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas, por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos salvou, e pela graça nós somos salvos. Jesus Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou para que nós possamos ser perdoados. Então veja a diferença entre a ira de Deus e a nossa ira. A nossa ira sempre vai levar à condenação das pessoas. Mas a ira de Deus levou Jesus à cruz, porque Deus não pode deixar de ser misericordioso também. A grande questão é que a pessoa que vive desse jeito está demonstrando pela sua vida que não crê no perdão, que não crê na misericórdia. Quem vive na ira está demonstrando que não crê nisso. É por isso que, como o pastor está dizendo, o pastor Manuel está dizendo, a falta de perdão é um pecado imperdoável. Não é que você era salvo por Jesus, de repente você não perdoa e daí você não tem mais salvação. A questão é, na prática, você crê de fato que há perdão para os erros? Você crê de fato que há misericórdia? Você crê de fato que há somente um juiz e que ele já perdoou os seus pecados, já perdoou, já morreu na cruz pelas pessoas e por isso você não tem mais que julgar ninguém? Porque se você crê nisso, pelo menos com o tempo, o perdão vai existir. Mas se você não crê nisso, isso vai ficar evidente pela sua falta de perdão, a sua falta de reconciliação. É impossível nós de fato estarmos na presença de um Deus cheio de amor e não sermos tomados por esse amor, por esse perdão. Um escritor conhecido chamado Richard Foster diz que estava no acampamento e eles tinham uma prática de oração diferente, eles estavam todos em silêncio ali na presença de Deus e sem que ninguém falasse nada, sem interferência de ninguém. Uma pessoa se levantou e foi até o outro lado da sala e começou a pedir perdão para o seu irmão em Cristo.
Outra pessoa se levantou e fez o mesmo, e várias pessoas foram se levantando e fazendo o mesmo, confessando seus pecados, pedindo perdão uns aos outros por aquilo que tinham feito. Porque é impossível que nós estejamos de fato na presença de Deus e o nosso coração não seja amolecido. E me perdoe a franqueza, irmão, e me perdoe também o clima desse sermão, mas é com o maior desejo de nós vivermos no caminho de Deus. Não tem outra palavra, outra expressão para ser usada na falta de perdão, na falta de reconciliação, pelo menos na falta da tentativa de fazer isso, do que dureza de coração. Não há outra expressão para nós. Eu sei que é difícil, Deus sabe que é difícil. Todos nós precisamos de algum tempo para orar, para que a disposição de seguir a Deus vença o sentimento ruim, a mágoa, a tristeza, a chateação. Mas não é possível que a gente passe meses e anos na presença de Deus e o coração não mude. Não é possível que a gente passe meses e anos na presença de Deus e a gente não tenha disposição, pelo menos, dar um passo a mais na direção de tratar bem a outra pessoa que nos ofendeu. E não é possível que nós não sintamos o arrependimento que vai nos levar em direção da pessoa que nós magoamos, com que nós nos iramos, com que nós ofendemos, e não falar com ela, e não lhe pedir perdão. Pode ser que nós achemos que nós estamos na presença de Deus, mas nós não estamos deixando que Ele toque no nosso coração. Jesus vai nos trazer duas imagens aqui para mostrar o quão é importante nós buscarmos essa reconciliação. Porque para Deus, tirar alguém da nossa vida é a mesma coisa que tirar a vida de alguém. Ele diz no versículo 23 e 24 que a reconciliação é mais importante do que a nossa adoração a Ele. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você está oferecendo uma oferta a Deus. E para as religiões do mundo, essa é a coisa mais importante que existe. É fazer uma oferta a Deus. E você lembrar que naquele momento alguém tem uma coisa contra ti, deixa a oferta em cima do altar e vai se reconciliar com o seu irmão. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu desejo as orações, eu desejo os dízimos, eu desejo o culto, o louvor, a adoração, mas mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, eu desejo que você se reconcilie com o seu irmão. Deus não tem nada que Ele deseje mais do que a reconciliação, do que a misericórdia. Oséias 6, capítulo 6, versículo 6 diz: misericórdia quero, não sacrifícios. Jesus cita esse texto para dizer para os fariseus o seguinte: vocês se preocupam tanto em ser santos, em se purificar do pecado, se afastar de más companhias, mas o que eu quero mais do que isso é misericórdia. O que eu quero mais do que isso é reconciliação. De fato, Jesus morreu na cruz para que houvesse reconciliação entre nós e Deus, e entre nós e o nosso próximo. Jesus se importa muito mais com a reconciliação do que com todas as ofertas e dízimos que você possa dar a Ele. Há pessoas que vendem o carro, há pessoas que dão a chave de apartamento, de casa. Talvez possa ser que Deus veja a sinceridade do seu coração ao fazer isso. Não que Deus peça para você fazer isso. Ele nunca pediu para se fazer uma coisa dessas. A não ser para uma pessoa específica que se preocupava mais com as suas riquezas do que com qualquer outra pessoa que estava ao seu redor. Mas o que Deus deseja é que você se reconcilie com o seu irmão. É mais agradável para Deus que você se reconcilie com o seu irmão do que você fazer qualquer outra coisa. É mais agradável a Deus que você se reconcilie com o seu irmão do que você passar dias em jejum e em vigília, orando e clamando e louvando a Deus.
É mais importante para Deus que você perdoe, que você busque perdão, do que você decorar a Bíblia inteira. É mais importante para Deus que você se reconcilie com as pessoas, do que você vir ao culto. Claro que Jesus não está dizendo o seguinte: olha, eu não desejo isso. Eu não desejo que vocês deem um dízimo, não desejo que vocês leiam a Bíblia, que vocês orem. Ele deseja isso. Mas é mais importante que nós nos reconciliemos do que nós prestarmos qualquer tipo de adoração a Ele. Jesus nos salvou justamente para isso, para que nós vivamos reconciliados com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, mas também com o nosso próximo. E o tema da comunhão, ele vai atravessar a Bíblia como um todo. E ele é uma das coisas mais importantes que tem que haver na igreja. Jesus disse o seguinte: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? Ele morreu por pessoas que o ofenderam. Ele deixou a sua glória, se fez homem, sofreu humilhação e açoites e a cruz. E muitas vezes nós não queremos deixar o nosso orgulho ferido, que vale muito menos do que a glória dele, para perdoar coisas menores e coisas menos frequentes. Ele sofreu na cruz. E nós não queremos sofrer a possibilidade de que alguém, na hora que nós estamos conversando com ele ali para reconciliarmos, a pessoa fale uma palavra que nós não vamos gostar. Ele deixou de lado todos os nossos pecados. E muitas vezes nós não queremos deixar coisas que, se nós deixássemos de lado, o nosso coração, nossos sentimentos começariam aos poucos a deixar de lado também. Eu sei que é uma frase de um pastor famoso, eu respeito muito ele, que diz que perdoar não é esquecer, mas é se lembrar sem sentir dor. Eu acho que isso acontece sim. Mas eu acho que antes de chegar nessa etapa, há uma outra etapa, que é a etapa do seguinte: eu ainda sinto dor, mas eu estou disposto a fazer tudo o que for necessário para que aquilo que aconteceu não interfira mais no nosso relacionamento. Eu estou disposto a não ficar alimentando esses pensamentos, a se o sentimento aparecer, eu confessar diante de Deus, colocar em oração a Deus, talvez falar para a pessoa que me ofendeu, uma vez que seja, mas estou disposto a agir diferente, a tratar com amor. A primeira carta de João novamente diz que aquele que ama o seu irmão é aquele que foi salvo por Jesus, mas aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino, e nenhum assassino tem vida em si mesmo. Quando João diz lá sobre amar e odiar, a questão é: quais são suas atitudes? Envolve nossos sentimentos também, mas a parte principal é: quais são as suas atitudes? Aquele que ora e intercede por aquele que lhe fez mal, aquele que faz o bem a quem lhe fez mal, essa pessoa, o seu coração vai mudando. Seu coração vai mudando, vai se alterando. Mas também, como é importante perdoar, também é importante que nós busquemos o perdão. É importante que nós olhemos e falemos o seguinte: peraí, eu de fato magoei alguém, eu ofendi alguém. E procurar essa pessoa e tentar pelo menos uma vez que seja, mas uma vez bem feita, demonstrar ali o seu arrependimento. E arrependimento na Bíblia, irmãos, não é sentimento. Às vezes a gente olha para alguém e fala: você não está arrependido de verdade. Mas se nós pararmos para pensar, é humilhante nós chegarmos para alguém e confessarmos que nós agimos errado. É humilhante quando a pessoa diz: você cometeu o mal, e nós baixarmos a cabeça. É um ato de arrependimento verdadeiro, nós renunciarmos à nossa parte, chegamos para o outro e dizemos: me perdoe por isso que eu fiz. Isso em si já é arrependimento. A segunda coisa que Jesus vai nos mostrar aqui, né, além de mostrar que a reconciliação é mais importante que a adoração, é que a reconciliação é um assunto urgente.
Jesus nos mostra alguém que tem o seu adversário indo em direção ao juiz. Ele diz: entre em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. A imagem que Jesus traz é de, imagine uma pessoa que tem algo contra você. A pessoa está ali, e aquela porta é a porta do tribunal. E a pessoa já está quase na porta para conversar com o juiz. Imagine que você sabe que o juiz vai avaliar o seu caso e ele vai te punir com toda certeza. O que você faria? O que você diria? Como você suplicaria para que aquela pessoa não te entregasse ao juiz? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz. Nós não sabemos qual é a distância desse caminho. A distância desse caminho inclui algumas coisas, inclui a nossa morte, inclui a volta de Jesus. Quem pode saber o dia da sua morte? Quem pode saber o dia da volta de Jesus? O que Jesus quer dizer, haja como se o momento final estivesse chegando. Como se você não fosse ter outra oportunidade de se reconciliar com aquela pessoa. Quantas vezes nós vemos em velórios pessoas chorando, algumas vezes até dizendo: olha, minha última palavra para fulano foi uma palavra atravessada. Eu amava aquela pessoa, mas a última palavra que eu falei com ela foi uma palavra atravessada, foi uma palavra dura. E Jesus nos diz que nós teremos que pagar até o último centavo. O texto que o pastor Manuel leu, também do 70 vezes 7, ali, que tinha a parábola do homem que recebeu o perdão do rei, mas não quis perdoar o seu companheiro ali, também expressa essa mesma ideia. Ele terá que pagar até o último centavo. A grande questão para nós é que o último centavo nunca vai existir. Porque todo pecado contra alguém é um pecado contra Deus. Lá em Gênesis 9, Deus diz o seguinte: um homem que ferir um homem, que ter o seu sangue derramado por outro homem, o homem que derramou o sangue, ele também terá o seu sangue derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Todo pecado contra o homem, então, que foi criado à imagem de Deus, é um pecado contra Deus. Agora imagine o seguinte: imagine que você me ofende. Isso não é tanta coisa assim. Agora imagine que você ofende o delegado da cidade, ou o juiz da cidade. Agora imagine que você ofende a Deus. A situação se torna cada vez pior. E no caso de Deus, se torna infinitamente pior. Porque Deus é infinitamente santo. Deus é infinitamente justo, infinitamente misericordioso. O que é o último centavo de uma conta infinita que você tem que pagar? Nunca vai terminar de pagar. Mas Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos uma outra postura, para que nós nos reconciliemos com o nosso irmão, para que nós perdoemos o nosso irmão. O desejo de Jesus aqui não é dar uma carcada nas pessoas, nem é o meu desejo. O desejo de Jesus é que nós vivamos em reconciliação. Eu apenas vou ler um texto que mostra o grandioso desejo de Jesus. Está aqui em Mateus 5, a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou nós somos filhos de Deus, nós vivemos no amor dele, ou nós não somos filhos de Deus. E nós vivemos como outro ser, que vive em ódio e inimizade contra Deus e contra todos. E nós sabemos quem é ele.
nós chamamos ele de Satanás. Palavra que quer dizer inimigo. Ou nós vivemos como filhos de um inimigo, ou nós vivemos como filhos daquele que deu o seu filho para que nós fôssemos seus amigos. Que nós sigamos o segundo caminho. Eu gostaria, antes de encerrar, dar algumas orientações práticas. Talvez teria muitas outras, mas... E tem coisas que às vezes eu faço, eu confesso que tem coisas que às vezes eu não faço, mas nem por isso deixa de ser o caminho certo. E vou te dar essas orientações porque é o caminho certo. É o caminho que geralmente dá mais certo. Quando você for pedir perdão para alguém, ore antes. Ore até que Deus te dê uma capacidade de você ir ali e, como Jesus diz no versículo 39, que você seja capaz de dar a outra face. O que Jesus quer dizer não é que você vai lá para apanhar. O que Jesus quer dizer é que a sua disposição de tratar bem as pessoas é tanta que você está disposto a procurar se reconciliar com alguém que você tem medo que vai te tratar mal. Ore para que isso aconteça. Ore para que você não se coloque como vítima da situação. Ore para que você esteja disposto a ouvir o outro sinceramente. Quando você for pedir perdão para alguém, não peça um pedido de perdão genérico. Pedir perdão genérico é o seguinte: olha, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito. Qualquer um pode dizer isso. Mas peça perdão por aquilo que você fez. Olha, eu peço perdão por ter te chamado disso, por ter te tratado dessa forma. Você pode até falar que não foi sua intenção, mas peça perdão. Pontue as coisas que você fez. No caso da pessoa que vai ouvir o pedido de perdão, também ore. Talvez o fulano chame para você para conversar, mesmo que você tenha apenas um segundo para fazer uma oração na sua cabeça. Ore para que seu coração esteja aberto. Teve situações na minha vida que eu pedi perdão para as pessoas e no começo da conversa a pessoa já demonstrou que estava totalmente contra mim. Mesmo que eu implorasse o perdão da pessoa, mesmo que nós imploremos o perdão da pessoa, não adianta. Então você precisa orar também para que Deus abra o seu coração. E uma vez que você ouviu, uma vez que você perdoou, não toque mais no assunto. Não saia por aí falando desse assunto com as pessoas, a menos que você precise muito desabafar com alguém. Procure não pensar sobre isso, se você puder. Se passar pela sua cabeça, deixe passar. Que nem uma brisa. Deixe passar. Seus sentimentos também. E o essencial, não deixe que isso interfira mais nas suas atitudes em relação a outra pessoa. Trate a pessoa com amor. Ah, mas eu não estou me sentindo amoroso. Não tem problema. Haja como se você amasse. Faça o bem. Fale o bem. Cumprimente a pessoa. Você não tem que dar um sorriso amarelo. Eu confesso que eu não consigo não demonstrar que eu estou chateado com alguém no meu rosto. Mas isso não quer dizer que nós temos que falar palavras ásperas para as pessoas. Não quer dizer que nós temos que sair falando mal da pessoa para outras pessoas. Não quer dizer que nós não vamos fazer coisas boas se está na nossa mão fazer isso. São coisas diferentes. O sentimento ele demora sim um tempo para passar. E eu não quero que você tenha pressa de que o sentimento passe. Mas se você agir assim, seu coração vai mudando. E uma última coisa para quem for procurar pedir perdão. Procure, se possível, falar apenas das coisas que você fez. Fale, olha, tem coisas que você fez me deixaram magoado, mas eu vim aqui para falar sobre aquilo que eu fiz. Se você um dia quiser conversar comigo sobre outras coisas, a gente conversa. Mas fale sobre aquilo que você fez. Se a pessoa te perdoar,
Excelente, você ganhou o seu irmão. Se a pessoa não te perdoar, é um assunto dela com Deus. Da mesma forma, se você procurou agir amando o seu inimigo, você fez a sua parte. Agora, se você não fez isso, examine o seu coração. Porque pode ser que você está no caminho errado. Tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre o 23 e 24. Eu gostaria de dizer aqui. Paulo fala o seguinte, eu vou encerrar depois disso. Quando você for tomar a Santa Ceia, examine-se a si mesmo. E assim tome como do pão e tome do cálice. O que Paulo está dizendo ali não é examine se a Santa Ceia representa o corpo de Jesus que foi dado por nós, apesar disso ser importante. Não é examine se você tem cometido qualquer tipo de pecado, embora isso seja importante. Mas examine se você está fazendo parte de um corpo. O contexto ali é de pessoas que estão indo para um grande banquete, e lá é como se fosse o junta-prato, e haviam pessoas muito ricas e pessoas que viviam na rua, e eram irmãos da mesma igreja. E as pessoas ricas se embriagavam, e as pessoas pobres não tinham o que comer e ficavam olhando o outro comer. E Paulo diz, isso não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Examine-se, pois, a si mesmo, veja se você faz realmente parte de um corpo de Cristo. Há pessoas que talvez tenham que se examinar para fazer isso. Nós nunca vamos proibir as pessoas, né? Quer dizer, nós não vamos proibir as pessoas de tomar a ceia. Mas examine-se a si mesmo. Talvez se você examinasse a si mesmo, você veria o quão urgente, o quão importante é você buscar a reconciliação. Porque para Deus, tirar alguém da nossa vida é tão grave quanto tirar a vida de alguém. Que nós possamos buscar a reconciliação e o perdão. Porque foi para isso que Jesus morreu por nós na cruz. E quando nós fizermos isso, nós vamos ser mais parecidos com Jesus. Nós vamos olhar para a nossa igreja, nós vamos ver que é uma igreja parecida com a igreja, com o corpo de Cristo realmente. E nós vamos ter um grande prazer de estarmos aqui, de estarmos juntos com outras pessoas. Que Deus nos ajude e nos abençoe nisso.